Fala pessoal, hoje estamos em mais uma aula de eletrônica e na aula de hoje eu trarei aqui algumas simulações de amplificador operacional para que vocês possam fixar aí melhor o funcionamento desses dispositivos. Então aqui a gente tem o nosso amplificador operando em malha aberta e basicamente vocês já sabem aqui, ó, esse amplificador operacional ele tem as alimentações dele escondidas aqui, ó. É como se nós tivéssemos aqui a alimentação positiva e a negativa, onde a alimentação positiva é esses 15 volts aqui, então teríamos 15 volts aqui, e a alimentação negativa está aqui, menos 15 volts. Apenas para que vocês saibam, o ganho do nosso amplificador operacional também é 100 mil volts por volt. E aí vocês já sabem como que é o funcionamento. Eu vou colocar aqui para exibir a tensão de saída e vou colocar para executar. Ora, vocês estão vendo que a minha tensão na porta não inversora é menor do que a da porta inversora, ou seja, ela não é maior do que a da porta inversora. Então, o que vai sair é negativo, conforme vocês estão vendo. Quando eu aumentar essa tensão aqui de tal forma com que ela passe de 3 volts, a gente vai ver a tensão de saída subindo para 15 volts. Então vamos lá fazer isso. Percebam que aumentei para 2 volts, nada aconteceu. Quando eu chegar e passar de 3 volts, aí acontece essa mudança aí e nós temos aí 15 volts na nossa saída. Então esse exemplo de aplicação aí é bem fácil, bem simples. Você consegue fazer com que você consiga comparar qualquer sinal de sensor que você possa vir a estar utilizando. Nesse nosso próximo caso, nós temos um caso de realimentação negativa, pois aqui nós temos a malha de realimentação negativa. Essa configuração aí, vocês podem procurar nas aulas passadas, é a configuração de amplificador inversor. E no amplificador inversor, a gente já sabe que a nossa tensão de saída ela é menos R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada, onde R2 é esse cara aqui e R1 é esse aqui. A nossa tensão de saída vai ser, quem que é R2? 4.000. A resistência 1 é 1.000, que é um zero, tá gente? Vezes a tensão de entrada, que é 3 volts. Então 4.000 dividido por 1.000 vai dar 4 vezes 3. A nossa tensão de saída vai ser 12 volts. De maneira geral, a gente pode observar que esse aqui, desculpa, faltou o sinal de menos, né? Esse aqui é o nosso ganho, né? R2 sobre R1. Para esse caso aqui, o nosso ganho é 4. Então, qualquer coisa que nós colocarmos aqui, o que vai aparecer na nossa saída, menos isso vezes 4. Então, vamos para a simulação. Aqui vocês podem ver que nós temos exatamente menos 12 volts. Se eu reduzir para 2 volts, ó, aí 2 volts vezes menos 4, a gente vai ter menos 8 volts na nossa saída. E se eu passar essa tensão aqui para negativo, estou passando aqui para o negativo, aí, menos 2 volts, o que aparece é menos 2 vezes menos 4, que fica mais 8. Então a gente tem na nossa saída aí mais 8 volts. Então vocês percebem que a nossa tensão de saída no amplificador inversor ela é invertida. Se eu entro com um sinal negativo, o que sai é um sinal positivo. Agora o que eu tenho aqui é uma configuração de amplificador não inversor. Um amplificador não inversor. No amplificador não inversor, a gente tem que a tensão de saída vai ser 1 mais R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada. Então o nosso ganho é esse aqui, é 1 mais R2 sobre R1. Ora, R2 é 2, então vai ficar 1 mais 2 kg, né? Dividido por 1 kg. E aí a gente vai ter 2.000 dividido por 1.000 é 2, 2 mais 1, 3. Então a nossa saída aqui vai aparecer o que tiver na entrada multiplicado por... Então vamos simular. Aí a gente tem 3 volts na nossa saída. Se eu aumentar o meu sinal, com 2 vezes 3, 6 volts, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. E aí aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, 6
6 vezes 3, 18, mas a saída permaneceu em 15, né? Percebam que se eu continuar aumentando, 7 vezes 3, 21, mas a saída permaneceu em 15. Por mais que eu aumente aqui, ó, ele continua em 15, gente. Isso acontece porque a tensão máxima de saída do nosso amplificador operacional é 15 volts, né? Então lembre-se, na realimentação negativa, o amplificador operacional fará todo o possível para que essas duas tensões aqui, ó, V+, tensão da entrada não inversora, seja igual à tensão da entrada inversora. Porém, ele não fará o impossível, né, gente? Para realizar esse igualamento aqui, né, essa igualdade, para torná-la verdadeira, ele precisaria ter disponível aí uma tensão maior do que essa de 15 volts. Como não é o caso aqui, então infelizmente, quando nós solicitamos mais de 15 volts na saída, ele não consegue fornecer isso aí para a gente. Então se eu aumentar aqui, ó, para 40 volts, por exemplo, aí a gente consegue pegar 10 vezes 3, 30, e aí tá lá os 30 volts na saída. Mas se eu mantiver a minha alimentação aqui em 15 volts, eu não consigo ter na minha saída nenhum valor maior do que 15. E aí, gente, eu coloquei aqui para nós uma senoide de frequência 1 kHz, a amplitude dela é 1 volt. E aí o que a gente vai fazer é amplificar esse sinal, eu ganho de 3. Então aqui na nossa saída a gente vai ter essa mesma senoide, né? Valendo que aqui eu tenho a senoide onde a distância daqui para cá é 1 volt. Aqui na saída essa distância aqui vai ser 3 volts, pois eu dei um ganho de 3 vezes. E aí vamos para a simulação. E olha aí, vou colocar o sinal de entrada também para compararmos. A gente tem o sinal de entrada de verde, de amplitude 1 volt, e o sinal de saída em azul, de amplitude 3 volts. Em seguida, gente, nós temos a configuração do amplificador somador, né? Ou melhor dizendo, apenas do somador. E lembrando que ele inverte, né? A saída é o sinal somado, porém invertido. Simulando aqui, vocês podem ver que 1 mais 2 dá 3. Então na saída a gente tem menos 3. Vamos ver quanto que é 2 mais 5. Vou colocar aqui 5. 2 mais 5 é 7. Se eu pegar 5 e menos 5, vou colocar aqui menos 5. 5 e menos 5 é 0, tá bom? Então dá pra gente fazer aí qualquer conta que a gente quiser, desde que a nossa tensão de saída não necessite passar daqueles dois limites que nós já falamos. E se nós quisermos, gente, podemos utilizar também essa configuração do amplificador somador para somar sinais senoidais, sinais triangulares ou quaisquer outros sinais que nós desejamos somar. Então tá aí a soma dessas 3 senoides. Eu tenho 3 senoides aí, uma em 1 kHz, variando aí com uma frequência de 1000 vezes por segundo, outra variando 3000 vezes por segundo e outra variando 5000 vezes por segundo. E a soma delas é essa em azul. A gente pode observar cada uma delas aqui. E por fim, gente, eu trouxe aqui um caso para vocês onde a gente tem realimentação positiva. E nessa nossa realimentação positiva, nós temos aqui uma senoide de entrada, hoje é um sinal que fica variando. E vocês vão ver que nessa nossa realimentação positiva, a gente vai ter um limite superior aqui, ó, limite superior, e um limite inferior aqui. E aí, de acordo com a variação dessa minha senoide, diremos que o limite superior esteja aqui e o inferior esteja aqui. Sempre que nós ultrapassarmos o limite superior, o meu sinal de saída, tá aqui a minha senoide, ó. Quando nós ultrapassamos o limite superior, o meu sinal de saída vai para negativo, o mais negativo possível. E quando ele ultrapassa o limite inferior, aí o meu sinal de saída vai para positivo. E aí ele se mantém nisso enquanto o meu sinal durar. Então isso a gente vai poder ver aqui na nossa simulação. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem os dois limites, bem aqui, ó. É o meu limite superior. Aqui embaixo é o meu limite inferior. E aí toda vez que a minha senoide passa do limite superior, a tensão de saída vai para negativo, que é essa de azul aqui. E toda vez que a minha senoide passa do limite inferior, aqui por exemplo, ó, a tensão de saída
alterna para positivo. Então, passou aqui do limite superior, ela cai, passou do limite inferior aqui, ela sobe. E a gente pode ver aí isso acontecendo na nossa simulação facilmente. Com isso, como eu disse para vocês, a gente consegue aplicar, por exemplo, um sensor de temperatura, como se fosse um daqueles forninhos que a gente tem em casa. A gente define uma temperatura média, por exemplo, 180 graus, e define os limites superior e inferior através de um sensor, claro, como sendo, por exemplo, 185 e 175 graus. E aí o que vai acontecer é que a temperatura vai subir. Quando atingir o limite superior, a minha resistência desliga e aí o forninho esfria. Esfriou, quando atingir o limite inferior, a resistência liga e ele esquenta de novo. Atingiu o limite superior, esfria. Atingiu o limite inferior, esquenta. E fica nesse zigue-zague aí, mantendo uma temperatura em média em torno de 180 graus Celsius. Essa é uma aplicação interessante que pode ser utilizada a esterese. Dessa forma nós podemos criar aí um termostato, um pressostato ou coisas desse tipo. Bem, gente, com isso a nossa aula sobre amplificador operacional fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desses exemplos de aplicação e tenham compreendido um pouquinho sobre o funcionamento desse dispositivo. Então a nossa aula de hoje é isso e até a próxima.